18h03. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Tico Feirense, Nailton Santana, Zezito Oliveira e conosco na técnica, Gabriel Santana. Depois de umas férias merecidas, Gabriel está aqui conosco novamente. Muito boa noite, meu amigo Ronaldo Alves. É um prazer estar aqui novamente com vocês, comunicando, levando para vocês tudo de esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos lá. Zezito Oliveira. Boa noite, galera de Humildes, galera da nossa querida Berimbau e região. Estamos aqui, segunda-feira, hoje, agenda cheia. Futebol pelo Brasil, pelo mundo, campeonato baiano, campeonato carioca, mineiro, paulista. Então, vamos aqui, vamos falar de futebol até a hora que der. Vamos lá, galera. Daqui a pouquinho tem tudo sobre a rodada do Campeonato Baiano. Bahia complicou ontem a sua situação, tá no início, né? Turma tá chegando aí, o time vai jogar contra o Jacobina, já com time titular, provavelmente. O Bahia não vai correr esse risco. Daqui a pouquinho vamos falar desses detalhes aí, porque é Campeonato Baiano, porque é isso e aquilo. Então, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso, sobre a situação do Campeonato Baiano e também outros campeonatos que já deram o pontapé inicial, não é isso mesmo, meu amigo Ronaldo Alves? Exatamente, né? O Bahia saiu na frente 3 vezes, mas acabou não conseguindo o resultado, mas vai ter que correr para vencer os jogos, né? O Bahia tem 7 jogos a fazer aí, é uma matéria que vai chegar daqui a pouco, na matéria do Bahia, falar sobre isso, né? Pode vir agora com a equipe principal, ninguém sabe, tá aquela incógnita, se vai ou não entrar agora com as equipes, com a equipe titular. Parece que não vai mesclar alguma coisa assim, mas é isso aí. A torcida do Bahia também está meio chateada com os resultados negativos da equipe. E o Vitória vence mais um, é líder absoluto da série do Baianão, com 6 pontos, né? 2 jogos, 100% de aproveitamento, não tomou um gol ainda, está bem, muito bem na tabela, a equipe do Vitória, que manteve a base da Série B, 2023. A Juazeirense também venceu, conseguiu mais 3 pontos, E falar em Juazeirense, eu estava observando o jogo da Juazeirense, meu amigo, aquele estádio não tem jeito, o pessoal não cuida não. Acabado o gramado lá da Juazeirense, viu, Jailson? O campo horrível. É o Lomanto Júnior o nome, né? Estádio Lomanto Júnior, o estádio, meu amigo. Lomanto Júnior é em Conquista. Adalto Moraes, até esqueço. A maioria dos estádios interior estão todos assim, inacabáveis. E pior que tem jogo todos os dias, tem campeonato todos os anos. E os caras não fazem uma estrutura nos gramados, principalmente, né, velho? Onde é o tapete, é o lugar que os atletas vão jogar, vai mostrar, vai dar o seu melhor. Eu não acredito, né? Eu não acredito que a direção do Grupo City vai colocar alguns jogadores aí talentosos para encarar esse tipo de estádio aí não, mas o Bahia tá precisando, o Bahia tem um ponto, eu acho que é um dos lanternas do Campeonato Baiano, são 2 jogos, mas são 9 jogos, só tem 7 a disputar, como você falou. Ele tem 7, tem que ganhar 5 aí, pelo menos 5 tem que ganhar, para classificar em 4º. Tem time? Tem, claro, tem time para atropelar todo mundo aí, tanto é que a diretoria já falou que vai estar fazendo a montagem do time para ser campeão
e vai jogar com o time titular. Tudo indica que o próximo jogo aí contra o Jacobina é com o time titular. Com o Everton Ribeiro, com o Cauli, torcedor, expectativa muito grande, né? Estádio vai ficar... Onde é esse jogo? O primeiro jogo vai ser na Arena Fonte Nova, na quarta-feira, 19h15, contra o Jacobina. Jacobina? Vai estar casa cheia, agora. porque a torcida tá na expectativa, se for, né, estreia dos atletas. Agora vai jogar no estádio aí que não comporta 5 mil, 6 mil torcedores. É complicado, né? O único estádio no interior da Bahia que eu tiro o chapéu ainda é o Joia da Princesa. Que tá lá, 16, 17 mil torcedores. Agora, com todo respeito, Adalto Moraes, ao estádio lá de Ilhéus. Mário Pessoa. Itabuna. Não dá, cara. É isso aí que eu ia te falar, galera. Eu fui no jogo, Zezinho, não sei se você foi também, deve ter ido. Bahia e Corinthians, 30 e poucas mil pessoas na Fonte Nova, no Joia da Princesa. Joia da Princesa. No Joia da Princesa. 30 e poucas mil pessoas, Bahia e Corinthians. Lotado. Aí eu que constantemente viajava por esse interior aqui da Bahia, rapaz, o que você vê nesses estádios aqui da Bahia, não existe. Esse estádio, fora quando não está sendo realizado o Campeonato Baiano, eu tive Itabuna mesmo, meu amigo. O estádio de Itabuna tá jogado às traças. Faz vergonha você entrar, o gramado tá parecendo aqueles pastos de burro, aquelas gramas velhas secas. Mário Pessoa e Léo, tava a mesma coisa. Agora aí, quando chega perto dos campeonatos, eles fazem lá um remendo, fazem um quebra-galho. Tapa buraco. E bota. Quando acaba o campeonato, meu amigo, aí entrega lá para o pessoal bater baba, fazer o que quer e esquecem os estádios da Bahia. Manda um abraço aqui, meu amigo Ari. Ele que tá ligado aqui. Ari, material de construção, aí na primeira travessa Cônigo Olímpio, no distrito de Humildes. E ele falou aqui, vocês que tá na escuta do programa Esporte Entre Amigos, só é chegar na loja dele que tem um precinho especial. Falar que tô na escuta do programa Esporte Entre Amigos todos os dias, que o Ari, material de construção, vai dar um desconto muito bom aí. Tudo em material de construção, só na loja de Ari Materiais de Construção, aí no distrito de Humildes. Vamos lá, são 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. Eu fico perguntando, a gente comentou agora sobre a situação dos estádios aqui no interior da Bahia. As prefeituras, ela recebe um programa do governo federal, há muitos anos isso aí, que foi criado até pelo PT, para incentivar o esporte, né? Alguns recebem 400 mil, outras 500. Aqui em Feira Santana parece que é em casa de 400 a 500 mil reais. Eu lhe pergunto, quem está ouvindo o programa aí, que é de Feira Santana, o que é que você vê de esporte aí? O esporte amador de Feira Santana praticamente não existe mais. Juazeirense. Já existiu no tempo de Botafogo, de Flamengo, de Michelinho, de Flamengo, time da Rua Nova. Galego já teve a oportunidade de disputar campeonato lá por esses times lá no campo da Rua Nova, que era patrocinado pela Liga Feirense. Hoje não tem mais nada. Não tem mais nada, você não vê nada de esporte acontecendo em Feira Santana, nem em região nenhuma. E pelo menos, Ronaldo, se eles não fizessem lá em Feira, mas pelo menos nos distritos, eles procurassem fazer. De vez em quando é que aparece um campeonato perdido aí. Intermunicipal, não, é digital, que quando tem uma certa. Se for um ano retrasado, se não me engano, me fala a memória, agora acaba esquecendo o ano exato, mas teve um ano aí que a Secretaria de Esporte de Feira Santana convidou as seleções dos distritos, o responsável pela seleção do distrito só bateu 3. Lá na reunião. Na reunião, só 3. Não tinha interesse. Não tinha interesse, que a forma que é organizada, a forma que é colocado em prática, não teve interesse. Já teve alguns tempos atrás. Muito não bom. Sei se Ronaldo, não sei se Ronaldo jogou, galera. Eu joguei na seleção de Bonfim, ano joguei na seleção de Humildes. Que o Humildes foi campeão lá dentro de Bonfim mesmo. A prefeitura, a gente tinha os campeonatos, tinha os campeões. Tinha um lugar que tinha uns campos feios. A gente jogou em um lugar aí numa roça aí, que eu não me lembro nem o nome, e o campo era feio. Mas os campos, era tudo gramado, principalmente o de Humildes, era bastante cuidado. Mas hoje, meu amigo, acabou. Você vê, o estádio da Rua Nova tá lá jogado as traças. É complicado. Aí eu lhe pergunto, será que o dinheiro que a Juazeirense, que lá em Juazeiro recebe, não dá para dar uma arrumada naquele gramado? Porque não tem esporte em lugar nenhum. Eu acredito que lá também não tenha. Será que não dá para arrumar o gramado, Galego? Pelo amor de Deus. O Itabuna jogando aí, ele subiu, né? Jogando em outro estádio. O Lomanto Júnior, que era considerado um dos melhores gramados do país. Eu tive a oportunidade de eu já trabalhei no Fluminense de Feira, de ir pra lá, pra o Lomanto Júnior, e você é um tapetão. Era considerado um dos melhores do país, e só perdia pro Serra Dourada.
O Serra Dourada tinha um grande gramado. Hoje em dia tá lá as traças, lá o estádio, tudo. E já tem o quê? Ninguém fez nada. O Itabuna tá na primeira divisão e ninguém tá cuidando de nada ali daquele estádio. Me faça uma garapa, gente. Você vê aqui no interior da Bahia, a prefeitura que mais aplica em relação à conservação de estádio se chama Prefeitura de Alagoinhas. O Antônio Carneiro é um estádio que sempre foi bem cuidado. Você pode chegar lá a qualquer época, o estádio tá arrumadinho, bonitinho. Agora nós temos um exemplo aqui no Birimbau, o estádio daqui, meu amigo, pelo amor de Deus, tá fazendo vergonha, viu? O estádio do Birimbau, que eu já tive a oportunidade de assistir jogos, de participar de jogos, o estádio do Birimbau fazia gosto. Hoje, meu amigo, acho que nem grama tem, eu nunca mais fui lá, mas que hoje nem grama tem. Eu não sei cadê a Secretaria de Esporte de Birimbau? Eu não sei nem se a seleção de Condição de Jacuípe disputa intermunicipal. Disputa, Ronaldo? Acho que não disputa mais não. Disputou algumas épocas, não sei esse ano como foi, porque também não estava muito ligado nisso não, mas já jogou várias vezes. Carlos Rosa, você que tá na escuta aí, Carlos Rosa, você que é um baluarte aí no futebol, desportista nato, me lembre aí, Carlos Rosa, qual foi a última participação da seleção de Birimbau. Eu acho que tá no geral, viu? Tá no geral, muita cidade do interior está passando por dificuldades financeiras, tá? Então a gente espera dias melhores, que as coisas possam melhorar, porque o esporte é saúde, educa, o esporte tira muita gente das drogas. Então vamos aí, vocês aí que está aí nas secretarias, fazer uma reformulação geral e botar um ponto final nisso aí tudo, que em Humildes lá, que a gente tínhamos campeonato excelente na sede, não tá tendo mais, a Copa de Bairro, Copa Distrital, que era aquele que pegava fogo, eu fui mesmo campeão pelo Alto do Cruzeiro, o bairro que eu morava, a gente deu 1-0 no Jardim Cupira, perto da Baraúna, da Copa de Bairro em 94, e hoje já não tem mais essa motivação, acabou a motivação para esse tipo de campeonato, Ronaldo. Verdade, hoje os campeonatos que tem motivação é um campeonato que até eu mesmo trabalho organizando com minha organização, que eu tô com o Marcelo Castro, né, que tá comigo ali no Pau Seco mesmo, que ontem teve lá a final, o Bahia do Magalhães venceu a equipe do Flamengo pelo placar de 4-0, e um vacilo que deve, tomou o primeiro, 4-0. Foi primeiro, tomou o primeiro gol, e um lançamento que todo mundo esperou, o zagueiro esperou, o goleiro esperou o zagueiro esperou o goleiro, o cara entrou no meio e cabeceou. No segundo lance a mesma coisa, e aí, meu amigo, toma 2 gols logo assim, o time, né, caiu de produção totalmente do que era antes. Não tinha perdido no campeonato, já o Bahia tinha perdido e o Flamengo perdeu na final. Tomou 4 da equipe do Bahia do Magalhães, acabou o Bahia do Magalhães sendo campeão, levando um prêmio de 10 mil reais. Você viu, um campeonato amador de 10 mil reais. 10 mil reais. O Flamengo ficou com um prêmio de 4. É uma boa premiação, um bom campeonato amador. O terceiro colocado foi a Arena, que levou 1.000 reais, a Arena. Por sinal, o Gabriel, você está ouvindo o programa, você não foi lá receber, ninguém da Arena foi lá receber a premiação. O pessoal não entendeu, a gente procurou, chamou no palco, não tinha ninguém da Arena para receber essa premiação. Alguém, por favor, compareça lá que está lá para receber o troféu de terceiro colocado e a premiação. Mas eu quero agradecer a todas as equipes que participaram, parabenizar a equipe do Bahia, um time que ele é montado com jogadores que vêm do Intermunicipal, é a maioria. A maioria é intermunicipal, o time do Bahia ele tem um time dentro e fora. Quando ele mexe na equipe, mantém a mesma intensidade, a mesma qualidade dentro de campo, e o Flamengo não teve como conseguir marcar. Os jogadores principais do Flamengo, todo mundo sabe que é Peu e Bigode, foram anulados pelos jogadores do Bahia, que tem muita qualidade. E parabenizar também a equipe do Flamengo que conseguiu chegar à final, a Arena, e todos participaram. Um abraço a todos. Vamos mudar de assunto agora, galera. Vamos lá? Parabenizar vocês da comissão, né, da diretoria aí, que promoveu aí, né, o campeonato do Bispão, Ronaldo Alves, Castro, Totoco, Marcelo. Enfim, essa diretoria que está junto e forte e misturado, outros campeonatos virão aí para eles poderem organizar. Parabéns ao Bahia de Magalhães. Aproveitando que você falou aí, se deixa aí, o Marcelo e Castro chegaram para fazer campeonato, começaram lá em Mercedes e começou a fazer com a gente. Já fez em Dilto, lá no Pau Seco, agora também Raimundo, e eles são os dois caras que estão chegando aí, da nova guarda, né? Uma velha nova guarda, que vai agora encaminhar o futebol amador, porque Machotoco a gente está começando a se despedir aos poucos, né? Temos muitos problemas, até questão de saúde e tudo, então esses dois aí, Marcelo e Castro lá de Mercedes, é quem está tomando conta do futebol amador. Você já pendurou a chuteira como jogador, era goleiro, agora vai pendurar a cartola como diretor. Agora eu vou botar o chapéu lá preso e um abraço, botar tudo lá, deixar para quem tá chegando. Vamos lá, estou com a Vitória aqui, galera, vamos lá? Diga. O Fábio Mota tranquiliza a torcida aí em relação. Fábio Mota tranquiliza a torcida sobre Luan no Vitória. Não deixarei dívidas, porque a torcida está preocupada com o Luan, porque é caro, né?
Aí tá preocupado em Fábio Mota chegar, colocar o cara aí ele ir embora e ficar aí, como diz Ronaldo, a gaveta lá, os boletos para pagar. O principal contratação do Sport Clube Vitória para a temporada, o meia atacante Luan, de 30 anos, que viveu o seu auge em 2017, sendo campeão da Libertadores pelo Grêmio e eleito o rei da América. Porém, nos últimos anos, o jogador caiu de rendimento e teve passagem apagada pelo Santos, Corinthians e Grêmio. No Leão, ele terá a oportunidade de dar a volta por cima. Como forma de se proteger financeiramente, o Vitória assinou um contrato de produtividade. Aí, ó, tá vendo? Fábio Mota não é burro, né, galera? Não é burro. Produtividade, com Luan, até o final de 2024, com a possibilidade de renovação automática por mais um ano. Luan terá uma parte do salário fixo, outra vai depender do rendimento em campo. O presidente Fábio Mota tranquilizou a torcida e garante que jamais vai fazer loucura e deixar débito aí por causa da contratação de Luan. Ele não é o cara que conseguiu salvar o Vitória, que estava lá na repenguela, no fundo do poço. Aí conseguiu botar a mão e conseguiu puxar e trouxe com muita luta, pedindo correu o sextozinho pedindo ajuda. Ele correu, ele mesmo falou, pediu a um, pediu a outro, senão o Vitória tinha acabado. Né? Cair na Série D, meu amigo, tá lá, ó. O Santa Cruz caiu lá, nem Série mais tem, que não conseguiu nem se classificar pra Série D. Né? E o Fábio Mota sempre foi um cara correto, é um cara que eu admiro. Todos sabem que eu gosto do Bahia, todos sabem aqui, mas a gente que é Bahia admira o Fábio Mota pela perseverança, né? E o jeito que ele é de correr atrás para ajudar a equipe do Vitória. E o torcedor do Vitória tem um grande presidente, essa é a verdade. E o Luan, ele fala aqui que eu não tenho dúvida da minha capacidade, né? Sei que o presidente confia, o recado que tenho é trabalhar 100% no dia a dia, sei da minha capacidade, é uma grande oportunidade de voltar a jogar em alto nível, ainda mais com que a camisa do Vitória é uma grande oportunidade, disse o jogador de 30 anos, também comentou sobre sua segunda passagem pelo Grêmio, onde viveu a melhor fase da carreira e chegou a ser eleito o melhor jogador da América. Cheguei no Grêmio, o time estava muito bem encaixado e foi difícil entrar na equipe, por isso o fato de pouca mituagem. Só quero ter a oportunidade de jogar e mostrar o que sei de melhor. A oportunidade é essa, Luan. A oportunidade que você vai ter, talvez em termos profissional de jogador, uma das melhores e maiores oportunidades da sua vida. Não é que você não deixou de jogar bola de um dia para o outro. Ninguém deixa. Até o cara, quando para de jogar bola, ele conhece de futebol. O problema todo é o fator extracampo. Então você vai ter essa oportunidade. Eu acredito ainda no potencial. Acredito no Luan. Né? Ele de cabeça feita, tranquilo, pensando só focado no Vitória, só focado na temporada de 2024. Eu acho que o Luan pode dar sim essa volta por cima e ser um destaque no Campeonato Brasileiro. Olha o que eu tô dizendo aqui. Então, Luan, depende muito exclusivamente de você. E se tem um jogador, tem aquela questão de produtividade, se tem um jogador que tem que ganhar produtividade, o Luan, que ele não mostrou nada. Desde quando ele foi pro Corinthians, ele ficou um ano parado. Foi pro Grêmio, jogou 4 partidas, mas não mostrou nada. Então não adianta o cara dizer assim, eu ganhei 800 mil. Tu foi pro Corinthians, tu fez o que? Nada. Diminui pra 400. Tu foi pro Grêmio, tu não fez nada. Diminui pra 300. E aí vai diminuindo. Agora, eu acredito no cara, o cara, como eu disse aqui, ninguém aprende, né, Carlos Rosa? Ninguém deixa de jogar bola, ninguém desacerta, a mente funciona. Agora, tem que funcionar dentro de campo. Não um fator extra-campo, porque você é um jovem ainda, 30 anos, e não vai deixar a peteca cair aqui na Bahia. Não é isso mesmo? Então, vamos dar um voto de confiança a você. Todos merecem mais uma oportunidade. Então, você está tendo uma oportunidade na sua vida, Zezito Oliveira. E existe um paradigma que fala que quando esses caras vêm de lá do sul, no caso, Luan não está morto. Luan é um jogador, pelo futebol que ele pratica, ele pode jogar em qualquer time do Brasil. Aí o cara fala, mas às vezes o cara vai lá pra Bahia, porque é lugar de reggae, de festa, de balada. Mas se ele se dedicar a jogar e esquecer que ele tá na Bahia, eu acredito que ele vai dar grande resultado para o Vitória, galera. O Ronaldo também. É verdade. Luan, ele tem todas as possibilidades de se recuperar. Chegou a chance dele fazer isso. Já teve a oportunidade no Santos, no Corinthians, no próprio Grêmio que repatriou ele. E agora eu acho que a porta que ele tem essa aí, agora é a do Vitória. Se ele perder essa chance aí, eu digo que ele vai começar a jogar a série, não desfazendo, mas série B, série C, até sumir do mapa, como o próprio Jobson, né, Galego? O meu amigo Gabriel
Vamos soltar o número do telefone para o pessoal mandar a sua mensagem aí de áudio, falando o que você acha do Bahia, das contratações, do Vitória, das contratações e do início do Campeonato Baiano. Vamos lá, Gabriel, e depois você joga logo os comerciais em seguida. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. São 18 horas e 28 minutos, 18 e 28. Estamos de volta com o programa Esporte Entre Amigos, né? E você que está aí ligado, mande sua mensagem, né? Aqui para o programa. Já estamos aqui com o nosso amigo Adelmar. Ele fala aqui, boa noite, bancada do programa Esporte Entre Amigos, aqui na audiência deste excelente programa. Jailson, Ronaldo, Zezito, Nailton e Gabriel. E aqui ele pergunta, né? Como é que tá o Campeonato Baiano, a classificação. Eu vou dizer a você aqui, o Vitória está com 6 pontos. É o líder geral, né? 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. O Barcelona tem 4 pontos, é o segundo. O Atlético Alagoinhas tem 4 também, é o terceiro. A Juazeirense também 4, quarto. O quinto é o Bahia de Feira com 3 pontos. O Jiquié, que venceu o Bahia na Fonte Nova, vem com 3 pontos, é o sexto. O sétimo, o Bahia com 1 ponto. O oitavo, o Itabuna com 1 ponto. O nono, o Jacobina, que é o próximo adversário do Bahia na quarta-feira, às 19h15. Também tem 1 ponto, é o décimo, é o nono. E a Jacuipense não marcou ponto nenhum ainda, é o último com 0 ponto. Está em décimo, né? Repetindo, Vitória primeiro com 6. Barcelona é o quarto com 4. Terceiro, Atlético com 4. Juazeirense, 4 também é o quarto. Quinto, Bahia de Feira com 3. Sexto, Jiquié 3. Bahia é o sétimo com 1 ponto. Oitavo, Itabuna com 1. Jacobina é o nono com 1. E Jacuipense, décimo, sem nada ainda. Essa é a classificação do Baiano no momento. Vai lá, e após marcar o primeiro gol com a camisa do Bahia no empate diante do Atlético de Alagoinhas por 3-3, pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o volante Diego Rosa ganhou o prêmio de melhor da partida e agradeceu a confiança do clube. Segundo ele, nesse momento difícil, que na última quarta-feira, após derrota para o Jiquié, na estreia, o jogador afirmou que teria sido seu último jogo como jogador de futebol. O profissional acionado alerta sobre um problema de saúde mental. Em nota divulgada, o Bahia afirmou que o jogador já estava recebendo todo o suporte do Departamento de Saúde e Performance do clube. No domingo, pelo Baianão, Diego Rosa foi titular e assumiu a responsabilidade de bater o pênalti posteriormente, convertendo a cobrança. Pelo desempenho, nos minutos em que esteve em campo, o volante foi eleito o melhor da partida através das redes sociais. Diego Rosa também dedicou o troféu à sua psicóloga. Então, o Diego Rosa, Ronaldo, disse que abandonar o futebol, deu um piripaque, todo mundo, eu mesmo, pensei que seria problema o negócio de relacionamento de mulher, mas me parece que ele tá meio... Agora eu acho, Zezito, que o prêmio de melhor jogador foi de consolação aquilo ali, né? Porque eu não vi ele jogar aquela bola toda, não. Eu não vi não, Galego, deixa aí rapidinho também aqui com os jogos lá do Baiano, né? O próximo já começa amanhã, Galego, já a rodada aqui, ó. Terceira rodada do Baianão, começa amanhã às 20 horas e 15 minutos, propriamente 8 horas da noite. Tem Itabuna e Bahia de Feira. Itabuna e Bahia de Feira amanhã, 8h15 da noite. E Bahia e Jacobina, 19h15, 7h15 da noite, esse jogo é na Fonte Nova. Tem Barcelona e Vitória, né? Esse jogo é quarta-feira, Bahia e Vitória, eles jogam na quarta-feira. O Barcelona enfrenta a equipe do Vitória, 21h30, jogo tarde, né? E na quinta-feira, Juazeirense e Jiquié, 19h15.
Jacuipense enfrenta o Atlético de Alagoinhas na quinta-feira também, 21h30. Vamos lá, Jailson. O Campeonato Baiano ele é relâmpago, né? Essa parte aí, essa primeira fase aí são 9 jogos e os times têm que se cuidarem, né? Pra não tá ali na fase final lutando pra ser rebaixado, enfim. Eu acho que a situação do menino aí, o Rosa, né? Tem a situação que a palavra fala. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Em tudo posto naquele que me fortalece. Então, crê que as coisas dão certo. Então, tá aí, mesmo sendo um prêmio de consolação, mas também um prêmio válido para poder motivar o atleta que está numa situação que ninguém sabe também, só ele e a família devem saber o que ele está passando, mas foi válido essa consolação, se é que pode se dizer disso aí, do Diego Rosa. Mas o mais importante é que o atleta deu a volta por cima, fez um gol de pênalti, foi até o estádio, foi jogar, mais importante que ele disse que não ia jogar mais. Isso aí já é mais do que tudo. Ele jogou, atuou razoavelmente bem, né? Não assistiu o jogo, mas fez o gol. O que não pode acontecer é o Bahia, né? Tem um jogo aí agora contra a Jacobina, vai se recuperar, claro, e evidente. Já vai para 4 pontos, porque a tabela aí mostra um ponto, todos com um ponto aí, né? Enfim, eu não vou comentar nada de tabela agora que tá cedo. Acho que o Bahia tem time para atropelar todo mundo. Mesmo com esse timinho aí que tem aí no interior, com todo respeito, o Bahia tem time para atropelar todo mundo aí. Então, 18h34, o Brasileirão foi eleito o 4º campeonato mais forte do mundo do futebol. A IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, divulgou neste domingo um ranking com as melhores competições do ano de 2023. Por mais que a edição de 2023 tenha sido uma das mais disputadas da história, o Brasileirão perdeu 3 posições em relação à lista de 2022. Na ocasião, a federação elegeu o torneio como o mais competitivo do futebol mundial. O torneio do Brasil aparece na 4ª posição na lista, com 1.290,5 pontos. A competição perde somente para os campeonatos espanhol, inglês e italiano. Além disso, o torneio está na frente do alemão e do francês, que integra o top 6 das principais ligas europeias. Então, em 2022, era o melhor campeonato do mundo. Em 2023, já caiu 3 posições. O reflexo daquela, né? A gente não tá vendo muita motivação no nosso futebol brasileiro, Ronaldo. É verdade, caiu muito. Caiu muito. E o carro-chefe do futebol brasileiro, o que é a seleção brasileira. A gente não vê mais a seleção. E tá na decadência também. Decadência total. O futebol brasileiro tem uma queda, meu amigo, que pelo amor de Deus. Ô, Gabriel, tem áudio aí? Vamos ouvir áudio dos nossos ouvintes aí. Boa noite, mais uma vez eu vou sempre parabenizar esse programa, essa bancada maravilhosa. Meu amigo Ronaldo, rapaz, estou aqui pensando, Gabigol no ataque do Bahia vai ser igual a Dario Maravilha, gol igual a água. Mas aí, deixa eu te falar, Cláudio. Cláudio Dadá, lá, aqui de Birimbau, ele não vai vir, não. Isso aí foi só uma especulação. O pessoal aproveita muito uma conversinha. Já estão dizendo que ele vai para a Europa, vai para outro lugar, vai para não sei aonde, vai para o Japão. Todo mundo aproveita no momento, né? Porque o empresário de Gabigol, na verdade, está querendo quase 13 milhões de salário para Gabigol. E o Flamengo disse que não vai fazer uma loucura de botar 13 milhões para Gabigol e assinar um contrato até 2028. Pera aí, né? Aí também, meu amigo, aí você quer acabar com o time desse jeito, mesmo tendo dinheiro, né? Quem sabe que tem e entra fácil, no Flamengo entra fácil, né? Mas eu não sei se é válido não você pagar 13 milhões de salário para Gabigol e ele tá querendo aditivos de 6 em 6 meses, aditivo de 4 milhões, de 5 milhões, de 6 milhões, até formar 57 milhões. Aí, meu amigo, fica difícil. Ô, Gabriel, tem uma matéria aí do Ferran Sorian, que ele é o CEO do Bahia, né? O cara depois do Sheik é quem manda no conglomerado City, em todas as equipes do City, inclusive o Bahia que está no meio. Vamos ver aí? Dá para ouvir, será? Eu quero dizer 3 coisas para vocês. Primeiro, sejam bem-vindos. Esta é a sua casa. É muito importante para nós vocês entenderem que esta é a sua casa. Não é que vocês estão convidados na casa de alguém. Manchester, o City Football Group, o Manchester City é a casa de vocês. Eu quero muito que vocês pensem nesse lugar aqui como a sua casa na Europa. No último jogo, eu estava em Copenhague, numa reunião da UEFA. Então,
acordei às 3 horas da manhã para assistir o jogo de vocês numa tela e em outra tela o jogo do Santos e o jogo do Vasco. O clube tem um vídeo de 25 minutos sobre o que aconteceu o último dia. Eu pedi para esse vídeo fazer uma versão de 3 minutos em inglês e mandamos pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Tem milhões de visualizações. E eu adoro esse vídeo. Adoro todo o vídeo. Adoro 2 momentos mais do que os outros. Um é o Nelson. Onde é que é o Nelson? Quando ele diz, não tem amanhã, é hoje. Você se lembra? Você estava no vestiário gritando como louco. Não tem amanhã, é hoje. E eu acho que isso expressava o que era o momento. Não? O momento não era para deixar nada, era para dar tudo no campo. Eu acho que a gente não teve muita sorte, porque perdemos o jogo contra o São Paulo no último minuto. Empatamos o jogo contra o Atlético Mineiro no último minuto. Não, contra o América Mineiro, não, contra o Paranaense. E depois, o América Mineiro foi um dia... Eu não me lembro ver um jogo com tantas chances que a gente não conseguiu marcar. Né? Então, chegamos no final, numa situação muito difícil, mas vocês resolveram e a gente ficou muito contente. 2 momentos, o Nelson gritando, não tem amanhã, é hoje. E depois o que o Rogério falou, ao final, que eu acho que é uma definição do que é a vida, não? Quando ele falou para vocês, o mais importante é a amizade, o vínculo, e o fato que vocês vão ter uma puta de uma história para contar. Porque essa é uma puta de uma história, como no último dia, vocês conseguiram deixar o Bahia na primeira divisão. E era muito importante mesmo, muito. Mas o meu terceiro ponto, e o mais importante, é a outra história começa hoje. Agora, não estamos para não ser rebaixados. O nosso objetivo é outro, o objetivo de vocês é outro. O objetivo é fazer o Bahia campeão. Não dá para dizer se vai demorar 1 ano, 2 ou 3. Eu não sei. Mas vamos fazer isso. O compromisso é esse. O meu compromisso, o compromisso do grupo e de todos é fazer o Bahia campeão. Vamos nos ver por aqui. Obrigado. O cara que manda no City depois do Sheik, né? O Ferran Soriano, Jailson, ele falou bem claro aí que pode ser aí 1 ano, 2 anos, mas que quer fazer o Bahia campeão. E um fato interessante no jogo do Bahia ontem, Galego. Na narração entre Bahia e Atlético Alagoinhas, um torcedor do Bahia ligou, mandou mensagem, né? Pra a TV Bahia que tá transmitindo, né? Aliás, excelência, né? Muito boa a transmissão, vai transmitir todos os jogos. É 3 jogos para cada rodada, ele transmite os 3. Muito bem mesmo, parabenizar aí a TVE pela cobertura. E aí o torcedor mandou uma mensagem. Falou assim, amigos, eu invadi a casa do meu amante para pegar minha mulher, tava com ele aqui. Mas cheguei lá na casa, tava os dois sentados no sofá assistindo o jogo do Bahia. Eu sentei assim junto com eles. Viralizou, tá passando em todo lugar essa matéria do cara. Torcedor do Bahia é uma viagem. Vamos lá, Jailson. Comercial, né? 18h41, nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja,
situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18 horas 46 minutos. Zeca exalta começo de temporada do Vitória, fruto do trabalho. O Sport Clube Vitória iniciou a temporada 2024 vencendo 2 jogos seguidos, ambos por 1-0 contra a Jacuipense fora e Bahia de Feira em casa. Com as vitórias, o Leão da Barra lidera o Campeonato Baiano com 6 pontos. Em entrevista após o jogo contra o Bahia de Feira, no Barradão, o lateral direito Zeca exaltou o início de ano do Rubro Negro e afirmou que é fruto do trabalho da comissão técnica e do presidente Fábio Mota. O bom início é fruto do trabalho do professor, da comissão, do presidente, de todo mundo. Quando a gente foi campeão, o Fábio Mota disse que ia manter o Condé, a comissão, e acreditou no trabalho do nosso treinador. Chegaram reforços, muitos importantes, para agregar.
mas é tudo fruto do trabalho, disse Zeca à Rádio Transamérica. Trabalhamos forte na nossa pré-temporada, mas sabemos que é difícil o Campeonato Baiano, porque as equipes começam a treinar bem antes, mas ainda bem que conseguimos 2 vitórias consecutivas na competição, concluiu o Zeca, Zezito. E após golear o Jacobina na estreia, o Bahia de Feira foi até Salvador na tarde do último sábado e saiu derrotado pelo placar de 1-0 para a equipe do Vitória, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Apesar de não ter saído com um resultado melhor, o Tremendão foi a equipe que soube competir e em certo momento até envolveu a equipe do Vitória na partida. O veterano zagueiro Paulo Paraíba lamentou a derrota, mas elogiou a postura da equipe e disse que perder para o Vitória no Barradão é um resultado normal. Fizemos um jogo bom, na minha opinião, segundo palavra deles, procuramos envolver a equipe do Vitória, que é o atual campeão brasileiro da Série B. Segundo ele, sabia que o jogo ia ser difícil, mas a equipe se comportou bem. Infelizmente, não conseguimos ganhar, mas agora é ter tranquilidade e partir para o próximo jogo para conseguir mais uma vitória no Campeonato Baiano. 18h48, e a preocupação maior é com lesões nesse início de temporada, diz Condé. O Sport Clube Vitória teve um bom início, né? Já ganhando 2 partidas na temporada 2023. O Condé frisou que o importante no momento é evitar lesões. 2024, né? Temporada 2024, desculpe. A gente sempre busca a evolução, mas ele nem sempre vai ser linear. Às vezes vem o desgaste pelo número de jogos em um intervalo curto. Em termos de conjunto, acreditamos que vamos melhorar. Vamos lançar alguns atletas aos poucos, mas vamos poderando isso e nos preparando. A preocupação maior é com lesão nesse momento de início de temporada, que é muito complicado. Os adversários têm quase 2 meses treinando e isso faz diferença. Não estamos jogando o ideal, temos que melhorar, mas estou bem satisfeito dentro das nossas possibilidades. Nesse momento, a gente precisa ir lançando esses jogadores aos poucos, mas nosso objetivo é vencer. Vim aqui para ganhar, por isso estamos usando a base do ano passado. Não só porque eles chegaram, que eles já vão entrar nos jogos. Vamos buscar ter cuidado nessa condução do elenco e sempre observar o desempenho nos treinamentos. O Dudu sentiu um pouco a panturrilha, o William Oliveira sentiu no jogo passado. Então, uma hora a oportunidade pode aparecer para esses atletas, disse o Léo Condé, Ronaldo Alves. O Léo Condé, para mim também, um dos maiores técnicos, quem tá vendo aí na nova geração de técnicos aparecendo, né? Novo, né? Novo e sabe conduzir uma equipe, sabe controlar direitinho, né? Pegou um time ali todo desmantelado, acabou descobrindo posições novas para jogadores que estavam praticamente perdidos no Vitória. E aí tá aí, é o líder do Baianão, 2 jogos, 2 vitórias, 100%. O Vitória tem tudo esse ano para fazer um ganho de campanha e apagar esse negócio de 5 anos, nem chegar às semifinais, né? Eu acho que esse ano vai ser diferente. Vamos lá, eu tô aqui com os resultados do Paulistão. O Paulistão começou no sábado. O Bragantino perdeu para a Água Santa de 1-0. Esse Água Santa é problema, inclusive até uma polêmica aí que a Água Santa é patrocinado por uma facção criminosa. Não vou falar o nome aqui porque não é bom, mas tá rolando essa conversa, né? Água Santa 1-0 na equipe do Bragantino, o jogo foi sábado. O Botafogo perdeu para o Santos de 1-0, o Santos ganhou 1, viu, Galego? O São Paulo venceu o Santander por 3-1. Ponte Preta e 1-1 com o Mirassol. E ontem, o São Bernardo 2, Ituano 0. Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Aí, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1 ontem. Corinthians 1, Guarani 0, também foi ontem. Inter de Limeira 2, Portuguesa 3. A Portuguesa, galera, venceu o Inter de Limeira por 3-2. Ontem também esse jogo, né? Aí foi a primeira rodada do Paulistão. O Palmeiras tomou gol nos acréscimos, aos 50 minutos. E o Paulistão é isso aí, Corinthians, né? O Romero sempre salvando o Corinthians. E é o melhor campeonato que nós temos ainda no nosso Brasil, Zezito. E só para lembrar o torcedor do Bahia de Feira, o jogo que foi citado pelo Paulo Paraíba, o jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Baiano.
O jogo é contra a Itabuna, está marcado para as 20 horas e 15 minutos de terça-feira, lá no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Então o Bahia de Feira joga amanhã lá no Mário Pessoa. E com gols de Hulk, Scarpa, Atlético Mineiro dá show e deixa boa na primeira impressão. O Atlético Mineiro continua se preparando para a estreia do Campeonato Mineiro. E na última quinta-feira, Scarpa, o único reforço até então para a temporada, e Hulk foram os destaques do treino. Durante uma atividade, a equipe dedicou parte do tempo para aprimorar a pontaria, além de realizar outros trabalhos físico e técnico. O Galo iniciará sua jornada no ano enfrentando o Patrocinense às 21h30 na quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A estreia na Arena MRV está marcada para 16 horas no domingo, contra o Democrata. Então é impressão boa, as contratações boas, daí o Filipão tá gostando das contratações, o Hulk, né? O Hulk bem ainda, o Paulinho, o Scarpa. Então tá mostrando que vai fazer uma boa outra temporada nesse ano 2024. Vamos lá, são 18h53, rapidinho aqui com os resultados também, né, dos jogos ontem, Carioca, né? Carioca teve jogo ontem, viu, Jailson? Teve jogo ontem, a equipe do Bangu, não, foi ontem? Foi, tá aqui, sábado. O Audax venceu, Madureira venceu o Audax por 1-0, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0, o Fluminense venceu a equipe da Portuguesa do Rio por 2-1, e o Nova Iguaçu venceu a equipe, empatou com o Flamengo em 1-1. O Flamengo que obviamente não está com o time completo, ele tá viajando aí, fazendo temporada agora, né? Já atrasado, tô achando que tá atrasado, né? Volta Redonda perdeu pro Boa Vista por 3-2. E um amistoso entre Sampaio Corrêa, né, e Vasco. 3-3 esse jogo, um amistoso, viu? 3-3. Foi amistoso do Campeonato Carioca, esse time veio da segunda divisão. É Sampaio Corrêa de lá? Sampaio Corrêa é de eu lá lá de sabia que lá do Sampaio Corrêa é mesmo. Saquarema, ele pegou o time B do Vasco também. Eu fiquei na dúvida aqui. 3-2, E veio 3-3. 3-3 com a equipe do Vasco? Ele subiu esse time de Saquarema. E subiu agora? Subiu agora, 18h54. Vamos saber, vamos botar na agenda aí Sampaio Corrêa lá do Rio, viu? Do Rio de Janeiro. Sampaio Corrêa, já tem portuguesa, né? Eu vi esse time aqui, eu disse Sampaio Corrêa. Eu vi também, metia, mas eu vi amistoso, eu tô na mente que é amistoso. Vamos lá, gente. Ronaldo, eu vou falar aqui 2 minutos, aqui 1 minuto mais ou menos aqui, sobre o jogo do Vitória, que eu tive a oportunidade de assistir. E falando do Condé, a gente fala do Condé, é um grande treinador, um cara jovem, inteligente, né? Ele tem jogadas durante o jogo, ele sabe mudar uma partida. Ele no dia o jogo contra o Bahia de Feira, ele adiantou suas linhas. Olha o que ele fez. Ele pegou, já que o time está se preparando agora, início de temporada, vamos adiantar a nossa linha daqui e sufocar o adversário no seu campo. E não deu outra. O lateral esquerdo, gostei, o nome do lateral esquerdo que o Vitória contratou, bom lateral esquerdo, o menino lá que veio do Fluminense, centroavante, né? Então o gol saiu nessa unção de adiantar a linha e pegar o Mateuzinho, que pra mim foi um dos melhores jogadores em campo. O menino Mateuzinho jogando com a 10. Ele viu o Caio Dantas, se não me engano, é o centroavante, o atacante. O Caio Dantas teve sorte, que a bola bateu no zagueiro do Bahia de Feira, voltou pra ele. E ele viu o Oswaldo. E o Oswaldo ali dentro das 4 linhas, dentro da área, é fulminante. Então o velhinho ainda tá bem. Gostei da equipe do Vitória. Segundo tempo, claro, cansa. Uma lua tremenda no Barradão. Lua de quase 40 graus lá no Barradão. Tem que se poupar, tem que ir atrair. O Vitória é soberano. O Bahia de Feira no segundo tempo cresceu com as substituições, mas o Bahia de Feira precisa criar mais, né? Quando está com a bola dominada na intermediária do campo adversário. Resultado normal, como disse o zagueiro do Bahia de Feira, seguir em frente, mas tô gostando da postura do Sport Clube Vitória e com chegadas de alguns atletas aí. O campeonato é longo, a temporada é longa. O Léo Condé já falou que o Dudu, ele sentiu. A Panturrilha deve ser poupado no próximo jogo e vai colocando os atletas aos poucos, Ronaldo Rosa. A equipe do Vitória é uma equipe qualificada, né? Falei e repito aqui. Falando do Bahia rapidinho aqui, o zagueiro Vitor Cuesta já desembarcou em Salvador, já está treinando lá com a equipe do Bahia. O Bahia que chegou de viagem ontem de Manchester, chegou ontem pela noite, pela madrugada, e folgou até as 3 horas da tarde de hoje, se representou para um pré-aquecimento e se encontrou aí com o Vitor Cuesta, que já está lá no Fazendão. Só falta ser divulgado, né? Só falta ser apresentado
Eu ainda tem esse negócio de fazendão, acho que tantos No anos CT. que é o fazendão, é Varistão, a verdade, né? Lá em Dias d'Ávila. O Vitor Gomes já se encontra por lá, só falta agora ser apresentado à torcida e à mídia social, meu amigo Jailson Santos. E o narrador de esporte, Kleber Machado, ele citou as 5 melhores equipes, né? O narrador cita o Bahia entre os 5 clubes que podem surpreender na Série A. Eu vou dizer só os 5 clubes aqui: Atlético do Paraná, Fortaleza, Grêmio, Internacional e Bahia. Esses 5 clubes que podem surpreender, né, na ideia aí do Kleber Machado, na opinião do Kleber Machado, Ronaldo. Vamos lá, são 18 horas e 57 minutos. Zezito Oliveira. Eu ia só reforçar a palavra aí, o que Galego falou aqui, em relação a esse time, mas vamos deixar para amanhã, a gente dá sequência, porque já está em cima da hora. E estamos acabando o programa Esporte Entre Amigos. E amanhã estaremos aqui com vocês com mais um programa. Boa noite. Agradecer a presença, a audiência de todos vocês. Muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Pois é, um abraço a vocês todos. Amanhã estarei por aqui novamente com fé em Deus, se for a vontade de Jesus, novamente com mais uma edição do programa Esporte Entre Amigos. Fique com Deus, Ele é maravilhoso. Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.